Fala pessoal, vamos lá então, né? Pessoal, então essa é a nossa aula de sistema circulatório. Então nessa aula de sistema circulatório, nós vamos falar tanto do sistema cardiovascular quanto do sistema linfático, tá? Então a gente vai englobar esses dois sistemas. O sistema linfático ele também faz parte do sistema imunológico, tá? Mas aqui a gente vai tratar ele em conjunto com o sistema circulatório. Depois a gente vai entender melhor o porquê. Vamos começar então falando do sistema cardiovascular. Então vamos falar do sistema cardiovascular e do sistema linfático. Vamos começar pelo sistema cardiovascular. Pessoal, então esses são os tópicos que nós vamos estar abordando, ok? Vamos procurar falar o básico sobre cada um deles. Então a intenção aqui não é aprofundar no conteúdo sobre cada um desses tópicos, é o básico, ok? Vamos começar então pela estrutura do sistema cardiovascular, relembrando a estrutura do sistema cardiovascular, uma vez que todos vocês já devam ter passado pela disciplina de anatomia. Mas vamos lá, vamos dar uma relembradinha aqui. Então, quais são os componentes do sistema cardiovascular? Então, olha lá, pessoal, nós temos aí coração, vasos sanguíneos e o sangue. Então, esses são os três componentes do nosso sistema cardiovascular e é neles que nós vamos nos ater nesse primeiro momento, nessa primeira aula sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema circulatório no geral. Bem, então vamos iniciar pela estrutura do coração e vamos relembrar que o nosso coração ele é composto por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Então vamos colocar aqui as 4 câmaras. Lembrando que os átrios são as câmaras superiores e os ventrículos são as câmaras inferiores, ok? Então nós falamos que nós basicamente temos duas bombas. A bomba direita, composta aí pelo átrio ventrículo direito, e a bomba esquerda, composta aí pelo átrio ventrículo esquerdos, ok? Bem, então essas bombas elas vão funcionar de maneira individual, certo? Por isso duas bombas. Lembrando que a bomba do lado esquerdo ela vai impelir o sangue, ejetar o sangue para abastecer o nosso corpo, todas as nossas células, porque esse sangue é aquele sangue que nós chamamos de sangue arterial, rico em oxigênio, ok? Esse sangue vai abastecer as nossas células, esse sangue ele volta então, portanto, venoso, porque ele já deixou oxigênio nas células, e aí ele é encaminhado para o nosso lado direito do coração, uma vez que ele tenha deixado o oxigênio nas nossas células, para abastecer as nossas células, ele volta venoso para o lado direito do coração, e ele volta por quê? Ele volta para ganhar força novamente, para justamente essa bomba contrair, espremer esse sangue, para ejetar ele agora pelo lado direito, para que ele possa ganhar força, ganhar pressão, para ser encaminhado para os nossos pulmões. E aí sim, nos nossos pulmões, nós vamos reabastecer esse sangue com oxigênio para que ele volte a se tornar arterial e o processo comece novamente. Ok? Bem, outro ponto que nós não podemos nos esquecer é que o coração possui 4 válvulas que nós chamamos de válvulas unidirecionais, ou seja, vão em apenas ou funcionam em apenas um sentido, O sangue ele vai passar por essa válvula, mas ao tentar retornar, ela não permite que isso aconteça. Então vamos dar uma lembradinha nessas 4 válvulas, pessoal. Vamos lá. Nós temos 2 válvulas entre os átrios e os ventrículos, que nós chamamos de válvulas átrio-ventriculares, sendo elas a nossa válvula tricúspide do lado direito e a nossa válvula bicúspide do lado esquerdo, ou mitral, também chamada ou conhecida como válvula mitral. Assim como nós também temos as nossas válvulas semilunares, que são aquelas válvulas que saem dos ventrículos para as artérias. Então nós temos aí a válvula correspondente ao nome da artéria que segue ali na saída do ventrículo. Então do ventrículo esquerdo nós temos a nossa artéria aorta, portanto a válvula vai ser a válvula aórtica. Do lado direito nós temos a nossa artéria pulmonar, a válvula vai ser a válvula pulmonar.
ok? Então nós temos 4 válvulas, as 4 são unidirecionais, só abrem em um sentido. Quando o sangue tenta retornar, ele não consegue, essa válvula trava, ok? Impedindo essa volta do sangue. Que mais? 2 delas são atrioventriculares, estão entre os átrios dos ventrículos. 2 delas são semilunares, estão entre o ventrículo e as artérias na saída do coração. Bem, aqui nós já temos um desenho que nos traz a realidade. O esquema anterior, pessoal, é um esquema mais didático, né? Se nós observarmos aqui, na figura, por exemplo, olha a nossa válvula aórtica. Ela está saindo por baixo do ventrículo. Então é apenas uma maneira didática de nós nos expressarmos. Tá? Mas a realidade não é essa. Se nós notarmos nessa figura aqui, olha onde é que está a nossa válvula aórtica. Né? Bem diferente daquele primeiro desenho. Então a nossa válvula aórtica ela sai por cima aqui do nosso ventrículo esquerdo. Né? E como nós já falamos, ela é unidirecional. A hora que o sangue tenta voltar por aqui, essas folhas se travam, né? As válvulas travam, impedindo que o sangue retorne para o ventrículo esquerdo. Como é que eu abro essa válvula? Sempre por diferença de pressão. Então a pressão aqui no ventrículo esquerdo, a hora que ela estiver maior que a pressão aqui na artéria aorta, nós temos uma força maior de um lado para o outro. Né? Vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então eu consigo abrir e empurrar essa porta. Bom? Bem, por isso até que a gente fala que a nossa pressão, né, é uma pressão arterial sistólica, né, durante a contração do coração, durante a contração do nosso ventrículo, é uma pressão de 120 milímetros de mercúrio. Por que ela é suficiente para abrir as nossas válvulas? Porque normalmente aqui, na diástole, no repouso, normalmente nós temos uma pressão de 80 milímetros de mercúrio. Então reparem que uma pressão aqui no ventrículo esquerdo tem que realmente ser maior do que a pressão que está aqui na artéria aorta, porque essa pressão ela está exercendo força contrária a essa porta. É como se alguém estivesse empurrando essa porta com 80 de força, e aí eu vou precisar fazer mais do que 80 de força para vencer a força dessa pessoa aqui e conseguir abrir a porta. Se eu fizer 80 de força, vai ficar igual. Se eu fizer 90 de força, vai abrir um pouquinho. Se eu fizer 100 de força, abre mais um pouquinho. Eu preciso abrir totalmente para manter um bom fluxo sanguíneo. Então, para abrir totalmente, eu preciso de uma pressão maior ou bem maior do que a pressão que se encontra na artéria aorta. Bem, então se nós observarmos aqui, uma vez que essa válvula se abra, o sangue vai ser ejetado pela artéria aorta. E olha que legal a artéria aorta. Nós temos aqui um arco, né, na artéria aorta, permitindo que esse sangue retorne e alimente os membros, né, o tronco e os membros inferiores. Da mesma forma que eu tenho ramificações que vão levar esse sangue tanto para os membros superiores quanto para o pescoço e para a cabeça. Né? Então nós temos aí as artérias subclávias, né, e depois as carótidas, que vão levar sangue tanto para o encéfalo quanto para os nossos membros superiores. E aqui, relembrando, para o tronco e para os membros inferiores. Né? Até por isso que mais para frente, essa artéria aqui ela se transforma nas artérias femorais. Né? Ali na região mais ou menos da cicatriz umbilical. Por isso até que o cateterismo, quando nós temos que fazer uma verificação ou colocar um stent no indivíduo cardiopata, eles podem fazer por outros locais, mas normalmente se faz pela femoral. Né? Então faz um cortinho ali na região próxima à virilha, enfia o catéter, vai subindo pela artéria aorta porque sabe que isso vai chegar lá no nosso coração. Bom?